Pessoa pobre pode ser comparável a um leproso avançado e altamente contagioso. Onde quer que vá, todos fogem, com medo de serem contaminados. Seja família, amigos, desconhecidos, todos o evitavam. Oi, como tem muita gente jovem no canal, hoje eu queria falar um pouco sobre Dharma, dinheiro e orientação vocacional. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. No budismo tem karma. Karma são as causas que a gente cria com as nossas atitudes, pensamentos e palavras e como isso molda a nossa vida e a nossa realidade e como as coisas vão implicando umas nas outras. Porém, o budismo não é, em nenhum sentido, meritocrático. Ou seja, se você é bonito ou feio, gordo ou magro, rico ou pobre, mais inteligente ou com dificuldades de aprendizado, tem uma biografia mais tranquila ou acidentada. Nada disso são indicativos da sua qualidade como pessoa. Vou repetir. Independentemente das suas condições físicas, econômicas e sociais e da sua trajetória de vida, isso não são indicativos da sua qualidade como pessoa e da qualidade do seu karma. Inclusive, se a gente observar na biografia das pessoas santas, sejam budistas ou não, a gente vai ver que mais esses mestres têm vidas de dificuldades, desafios e coisas assim quase impossíveis ou intransponíveis do que uma vida fácil porque eles têm karma bom, então assim, ele tem karma bom, ele nunca sofreu, tudo deu certo. Não é assim, né? A gente não pode, essa quantidade de alegria e sofrimento, sorte e azar, a gente nunca pode tirar tirar disso um extrato da nossa conta e achar que, então eu não presto, minha vida é muito difícil, agora vai ser difícil para sempre, olha, o fulano, tudo para ele é fácil, né? A gente não pode fazer esse tipo de matemática kármica, por favor. Nesse contexto, eu resolvi trazer algumas anotações de uma passagem muito forte da biografia de um mestre muito sagrado chamado Choji Rinpoche, que está atualmente na 20ª encarnação, o 20º tulco. A linhagem de Choji Rinpoche começa com o fundador da sublinhagem da escola Kagyu, chamado Baron Kagyu. O nome desse número 1 era Barompa Dharma Wangchuk. E eu estava lendo a biografia do número 19, agora tem o que é adolescente, que é o número 20, então o número 19, que morreu nos anos 2000. Ele começava, fiz algumas anotações, ele começa dizendo, né, sobre o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí o número 9 ele conta, anotei aqui, em relação ao número 9, esse Rinpoche era pobre, paupérrimo, e o Choji Rinpoche discorre sobre como a pessoa pobre pode ser comparável a um leproso avançado e altamente contagioso. Onde quer que vá, todos fogem, com medo de serem contaminados. Seja família, amigos, desconhecidos, todos o evitavam. Esse Rinpoche, Choji Rinpoche número 9. Aparentemente, não apenas ele era evitado por todos, mas esse Rinpoche sofria bullying dos outros monges e vivia em condições extremamente hostis e abusivas, muito embora ele fosse bem tranquilo, gentil e com uma mente virtuosa. Em algum momento, quando tinha 25 anos, chegou o seu momento de brilhar e revelar Siddhis. E isso se refere, acontece com algum tempo. Às vezes o mestre já sai assim da barriga da mãe falando e fazendo milagres, fazendo coisas, mas às vezes tem uma trajetória e chega o momento, assim, agora é a time to shine, sabe? Agora é a hora que a música toca. Então chegou esse momento que ele ia amadurecer e dar sinais, dar coisas, enfim. Ele pediu ao assistente, abre aspas aqui, a citação direta. Prepare bastante papel, pena e tinta. Agora eu escreverei sobre as biografias, os feitos e as histórias acerca dos Chokyi Rinpoches do passado, sobre as histórias dos tempos atuais, bem como sobre as profecias e coisas que acontecerão no futuro. O assistente ralhou. Cala a boca! Um idiota como você não tem capacidade de dizer nada sobre o presente ou passado, que dirá elaborar sobre o futuro. Fique quieto. E essa foi a gota d'água. Rinpoche respondeu. Chega, eu cansei de abusos. Eu vou nascer na riqueza. E ele terminou a frase, fechou os olhos e morreu imediatamente aos 25 anos. Assim, gente. Ou seja, ele tinha controle completo da vida, da morte, do futuro, enfim, de todas as coisas, mas porque ele era pobre, ninguém prestava atenção, ele era maltratado, e no momento que ele ia dar as revelações ali, mostrar os poderes, ele foi tão desrespeitado que ele falou, chega, eu não aguento mais isso, fechou os olhos assim, e foi, não se suicidou, não pulou da janela, nada, só falou, então tchau, eu vou nascer rico. Dali em diante, em todas as suas encarnações, ele foi bem nascido. O Choji Rinpoche número 19, inclusive,
tinha, tanto por pai quanto por mãe, descendência que remontava aos reis do Tibete. Ai, ai, ai. É muito forte isso, pensando que esse é um dos grandes gurus do Tibete, mas também passa por dificuldades, por abuso, passou, né, lá 11 vidas atrás, por dificuldades, abusos, enfim. Então, o que é a lição do dia de hoje? A gente não pode ficar obcecado com dinheiro, porque isso nem é uma coisa de Dharma, né? Como pessoas budistas, a gente tem que ter algum nível de contentamento, altruísmo, enfim. Mas, como tem muitas pessoas jovens aqui, às vezes também eu acho importante a gente fazer alguma orientação vocacional assim mais pé no chão. Que, se de uma forma a gente pode escolher, eu quero uma vida artística, eu quero uma vida isso, vida aquilo, mas também nós precisamos pensar em como, né, as coisas vão se sustentar, enfim, porque a falta de dinheiro, a falta de recursos não é necessariamente se eu tenho dinheiro para ir para Disney de férias, sim ou não, mas pode implicar em assuntos como a saúde, toda a trajetória de vida, de verdade, até em algum sentido, acesso ao Dharma, se depender de viagens, de retiros, enfim, de coisas, né? Porque tudo tem custo. De verdade, dinheiro é um tipo de poder. E poder é poder de escolha, poder de decisão, de autodeterminação, de autonomia. Então, apesar de parecer contraproducente em relação à mensagem que eu dou, né, que é tipo, qual é o seu pico? Gente, não, ok, não tô aqui para explorar ninguém capitalisticamente para lucrar em cima da religião. Mas eu acho importante a gente também ter uma perspectiva realista de como o mundo funciona. Eu estou falando especialmente para pessoas jovens, pessoas que vão fazer a escolha vocacional, de carreira, de faculdade, enfim. É um fator importante. Não estou falando para ninguém se sacrificar numa coisa que detesta, mas é algo a ser considerado. Porque, por um outro lado, tem um discurso muito gratiluz de siga sua paixão, vá fazer artesanato na praia, sabe? E as coisas no mundo real não funcionam sempre desse jeito. Essa é a mensagem de hoje. Por um lado, o dinheiro é importante, mas a gente não pode medir a nossa qualidade da mente pelos eventos, né, que a gente observa do karma. O karma é uma coisa extremamente aleatória e, para nós, praticamente incompreensível. Não aceitem abuso, se protejam e façam o possível para guardar uma mente virtuosa, mas situações de dificuldade não são exclusivas, nem sua, nem minha. Né? Acontecem com grandes seres sagrados. Quando a gente observa nas biografias, se cuidem, vou rezar para que Tara abençoe, dê uma chuva. A Tara tem a mãozinha, né? Mãozinha direita aberta, ó, tá dando dinheiro. Chuva de dinheiro. Tá bom? E de realizações de Dharma, que é o mais importante. É isso. Deixem seus comentários, se inscrevam, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.